Esse é o treinamento de mensuração da pressão de cuff. Primeiro, nós temos que saber que o cuff é um balonete, que é localizado na porção distal da via aérea artificial, seja da cânula orotraqueal ou da traqueostomia, e que depois de inserido no paciente, fica posicionado abaixo das cordas vocais, entre as vértebras C5 e C6. O cuff ele tem a função de vedação e de proteção das vias aéreas. Para isso, ele ocupa o espaço entre a cânula orotraqueal ou a traqueostomia e a parede da traqueia, dificultando aí a passagem de líquidos, de secreções, para o tracto respiratório inferior. Para que o cuff realize sua função adequadamente, é preciso manter a pressão do cuff entre 20 a 30 centímetros de ar, que é mensurado pelo cufômetro, visando aí evitar esses vazamentos de ar e também evitar a compressão excessiva da mucosa traqueal. Veja que na situação B, ocorre onde a pressão do cuff fica abaixo de 20 centímetros de água, criando-se espaços entre o cuff e a traqueia, o que propicia o escape de ar e a entrada de líquidos indesejados nas vias aéreas inferiores, causando um desconforto respiratório e o aumento do risco da pneumonia, trazendo risco de morte aos nossos pacientes. Bom, o cufômetro ele é um equipamento utilizado para mensurar a pressão do cuff, e essa pressão é transmitida diretamente da mucosa traqueal para esse manômetro que tem no aparelho. E também, como já dito, deve ser mantida essa pressão sempre entre 20 a 30 centímetros de água. Então, aqui tem três situações. A primeira situação, quando o cuff está de 20 a 30 centímetros de água, que é o ideal e o esperado. Isso ocorrendo assim, a vedação e a proteção das vias aéreas inferiores. Na situação B, a pressão do cuff está menor que 20 centímetros de água, onde existe aí o espaço entre o cuff e o tecido traqueal, o que vai propiciar vazamento de ar, que pode dificultar aí a ventilação pulmonar desse paciente. Além disso, a penetração de secreções como saliva e muitas vezes até secreções gástricas nas vias aéreas inferiores, propiciando aí as pneumonias associadas à ventilação mecânica aos nossos pacientes. Patologia essa que tem grande morbidade entre os nossos pacientes. Bom, na situação 3, o cuff com a pressão acima de 30 centímetros de água, onde o cuff consegue de fato fazer sua função, que é a vedação e a proteção das vias aéreas, porém ele se torna prejudicial devido à pressão excessiva no tecido traqueal, que pode causar aí laringite, edema glótico, ulceração de mucosa, estenose de laringe, e também estenose ou a dilatação de traqueia. Vejam as três situações novamente, e onde a ideal é manter o cuff de 20 a 30 centímetros de água. Bom, esse é o cufômetro, é o aparelho que é responsável por mensurar a pressão do cuff. No cufômetro, na parte lateral, tem esse botão vermelho, que é o botão de escape de ar quando a pressão está excessiva. Tem essa ponteira de encaixe, que é para insuflar a extensão do cuff, que está localizada na cânula orotraqueal ou na traqueia. Tem esse bulbo, que é a peça responsável para insuflar o ar de fora, o ar ambiente, para dentro do cuff. E tem o manômetro, que é a parte mais importante aí do aparelho, que é o relógio que vai sinalizar a pressão ao qual o cuff está exercendo na parede traqueal. Bom, como mensurar a pressão do cuff? Né? Então, primeiro, posiciona o paciente num decúbito acima de 30 graus, conecta-se a extensão do cuff na ponteira do cufômetro, verifique a pressão sinalizada no relógio do cufômetro. Caso a pressão se encontre entre 20 a 30 centímetros de água, desconecte com cuidado a extensão do cufômetro, posicione a extensão de maneira alinhada com a cânula orotraqueal ou com a traqueostomia. No caso da pressão se encontrar abaixo de 20 centímetros de água, conecte a extensão ao cufômetro, aumenta a pressão do cuff insuflando o bulbo do cufômetro, até que o relógio sinalize pelo menos 30 centímetros de H2O. Certifique-se de que a pressão está sendo mantida entre 20 a 30
centímetros e também posicione a extensão do cuff de maneira alinhada à cânula ou à traqueostomia. No caso da pressão estar acima dos 30 centímetros de H2O, aperte o botão vermelho ao lado do cufômetro até que o relógio sinalize que a pressão baixou para pelo menos 30 centímetros de H2O. Certifique-se de que ela está mantendo entre 20 a 30 centímetros de H2O e também posicione a extensão do cuff de maneira alinhada à cânula ou à traqueostomia. Bom, resumindo, nós temos aí a extensão do cuff, localizada ou na cânula traqueal ou na traqueostomia, que deve ser conectada na ponteira do cufômetro. E aí nós temos três possíveis situações. A primeira situação, que é a ideal, é a pressão do cuff se manter entre 20 e 30 centímetros de H2O. A segunda situação, que é quando o cuff está abaixo de 20 centímetros de H2O, ou seja, está com vazamento e propiciando o escoamento de secreção de líquido para dentro das vias aéreas inferiores. E a situação ao qual o cuff está hiperinsuflado, ou seja, ele está acima de 30, com a pressão acima de 30 centímetros de H2O. Se o cuff está entre 20 e 30 centímetros de H2O, ótimo, a pressão do cuff está conforme. Com cuidado, desconecte a extensão do cuff da ponteira do cufômetro, posicione a extensão do cuff de maneira alinhada à corte e registre aí os valores no prontuário do seu paciente. No caso da pressão do cuff estar abaixo de 20 centímetros de H2O, cuidado, seu paciente está em risco e você precisa aumentar a pressão do cuff para 30 centímetros de água. Ou seja, conecte a extensão na ponteira do cufômetro e sufre o cuff pressionando o bulbo do cufômetro até a pressão atingir no mínimo 30 centímetros de H2O. Certifique-se de que a pressão está se mantendo no valor desejado e posicione a extensão do cuff de maneira alinhada à cânula ou à traqueostomia e registre os valores em prontuários. Caso a pressão esteja acima de 30 centímetros de H2O, também tome cuidado porque seu paciente está em risco e você precisa diminuir essa pressão do cuff até que ela atinja pelo menos 30 centímetros de água. Então você precisa pressionar o botão vermelho, que está localizado na lateral do cufômetro, para que esse ar saia de dentro do cuff e que a pressão dele atinja pelo menos 30 centímetros de H2O, que é a pressão segura. Certifique-se de que a pressão está mantendo esse valor desejado e posicione a extensão do cufômetro de maneira alinhada à cânula ou à traqueostomia. Registre os valores encontrados no prontuário do seu paciente. Alguns fatores que podem influenciar a pressão do cuff. Então, mudanças bruscas na posição do circuito do ventilador, a tosse do paciente, porque durante a tosse ocorre um aumento da pressão intratorácica e isso pode alterar a pressão do cuff. Mudanças bruscas de inclinação do leito, manipulações e mudanças de posição corporal do paciente também podem influenciar na pressão do cuff. Alguns cuidados fundamentais com a extensão do cuff. Então, verifique a pressão do cuff pelo menos 3 vezes ao dia. E, em caso de não estar mantendo a pressão, sinalize a equipe médica imediatamente. Verifique a presença de líquidos na extensão. Fique atento à posição da extensão do cuff. Mantenha sempre alinhado com a cânula ou com a traqueostomia, não deixando posicionado embaixo do paciente, pois isso pode também interferir na pressão do cuff. Não deixe próximos de objetos pontiagudos e pérfuro-cortantes, porque isso pode romper, e se romper, o paciente terá que ser trocado o tubo desse paciente, terá que ser trocado essa via aérea artificial, e nunca insufle o cuff com líquidos. Isso não pode, isso vai causar um desconforto e um risco imenso ao seu paciente. Muito obrigado pelo seu tempo, espero ter contribuído para o conhecimento.